Hoje eu vou estar dando início à nossa apresentação do nosso projeto utilizando um sistema de atendimento online com filas, e o nome dele é Atende Fila. O nosso objetivo principal foi desenvolver uma aplicação web que fosse capaz de simular um sistema de atendimento online utilizando as estruturas de dados de uma fila, para a gente poder justamente organizar a ordem dos clientes de uma maneira mais eficiente. O sistema ele permite com que a gente cadastre clientes, gere senhas, controle as filas normais, prioritárias, a gente chame clientes e também consulte o histórico dos atendimentos que já foram realizados. Então, com isso, a gente consegue representar o funcionamento de uma fila, um funcionamento de um sistema de senhas bastante utilizado em bancos, clínicas, que foi o que a gente utilizou para poder incrementar no nosso projeto. A principal estrutura de dados que foi utilizada foi a fila, que é conhecida como Kiwi. Uma fila, ela vai seguir o princípio FIFO, que é First In, First Out. Ou seja, o significado de FIFO é que o primeiro elemento que entra é o primeiro elemento que sai. Então, um exemplo simples seria que a fila, por exemplo, de um supermercado. A primeira pessoa que entrar nessa fila, ela tem que ser a primeira pessoa que vai ser atendida. Esse modelo ele vai garantir uma maior organização, uma previsibilidade, do ocorrimento dessa fila e uma justiça maior no seu processo de atendimento. Então, no nosso projeto, a gente usou exatamente esse conceito para que a gente pudesse controlar a ordem dos nossos clientes. Então, sempre que um cliente novo entrar, ele vai ser inserido no final da fila. E aí, quando chegar a vez do atendimento, o cliente que está aguardando há mais tempo vai ser o primeiro a ser atendido. Para demonstrar melhor o funcionamento dessa estrutura, a gente optou por não utilizar uma fila pronta de linguagem, certo? Então, em vez disso, a gente acabou implementando a nossa própria estrutura. A gente criou uma classe chamada fila, que é responsável por armazenar e gerenciar todos os nossos clientes cadastrados. E essa classe, ela possui um vetor com 2 ponteiros, um para início e um para fim. Esses ponteiros, eles servem justamente para controlar quais elementos que fazem parte dessa fila, permitindo assim que as operações elas sejam realizadas de uma maneira mais eficiente. Então, quando essa fila ela é criada, esses 2 ponteiros eles recebem o valor de 0. E isso vai significar que essa fila está vazia. Mas quando um cliente entra, a posição dele é armazenada no fim. Em seguida, esse ponteiro ele vai ser incrementado, para apontar para a próxima posição disponível. E aí, quando um cliente é chamado para o atendimento, não é necessário mover todos os elementos desse vetor. A gente consegue avançar apenas o ponteiro início para poder indicar que aquele cliente ele já foi atendido e que o próximo ele vai passar a ocupar a primeira posição, ou seja, ele vai se tornar o primeiro. Então, isso faz com que reduza as operações desnecessárias e também mantenha o comportamento FIFO de uma maneira mais simples. Então, a partir disso, a gente conseguiu aplicar na prática os conceitos que a gente estudou em estrutura de dados esse semestre e acabou desenvolvendo uma solução funcional e que demonstra exatamente tudo isso que a gente aprendeu. Professor, eu sou a Maria Eduarda e eu vou dar continuidade no que a Laura falou e eu vou apresentar a interface e o funcionamento do nosso sistema. Ele é composto por 2 filas, então tem a fila de prioridade e a fila normal. E é bem simples, o cliente vai fornecer 2 dados só, que é o nome e o tipo de atendimento dele. Aqui tem um exemplo visual de como funciona o fluxo, que é o cliente depois que fornece os 2 dados, o sistema gera uma senha de acordo com o que ele forneceu no tipo de atendimento. Então, se ele colocou normal, a senha começa com N, então vai ser N001 ou N002 e assim por diante. E se for o tipo de atendimento P, que é prioridade, vai ser P001, P002 e assim por diante. Depois a senha já entra na fila correspondente e aí começa a chamar o próximo cliente.
colocar 2 clientes no normal. E eles já vão entrar aqui na fila normal. E vai ser gerada a senha e eles vão entrar aqui na fila normal. E agora eu vou colocar 2 clientes na prioridade. As duas seguem o sistema de fila normal, que é como todo fluxo funciona, que é de FIFO. Então, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Só que, como são duas filas, é como se existisse uma prioridade em que a fila de prioridade fica em cima da fila normal. Então, enquanto existir um cliente de prioridade, ele vai ser chamado primeiro. Então, aqui na nossa tela de chamar o próximo, ele já vai aparecer que vai ser o primeiro da fila de prioridade, o primeiro que entrou na fila de prioridade, depois o próximo, e aí vai ser começada a chamada da fila normal. Caso depois ainda exista alguém na fila normal e seja colocado uma pessoa na fila de prioridade depois, a fila de prioridade volta a ficar em cima. E aí vai ser chamado a pessoa que entrou depois na fila de prioridade. E depois termina. Aqui a gente optou por fazer um histórico de atendimento, porque toda fila, todo sistema de fila tem um histórico para ficar mais visualmente claro quem foi chamado. Então aqui tem o histórico de atendimento com o nome e o tipo de atendimento da pessoa. E é assim que funciona na prática o nosso sistema. Olá, professor, tudo bem? Aqui é a Lívia e eu vou apresentar agora a parte de código, tá? Então, como a Laura falou, a gente criou a classe de fila, tá? A gente não usou a classe da linguagem, então a gente fez aqui o vetor, certo? Para armazenar os clientes que vão ser adicionados, o ponteiro de início e o ponteiro de fim. Lá no HTML, a gente fez 2 botões, um para chamar o próximo, que vai usar o método desenfileirar, e o de submit, né, que é o do próprio formulário, que vai ser o que vai chamar o método enfileirar. Então, a gente implementou aqui o código de enfileirar, certo? Que vai receber como parâmetro o cliente que foi adicionado, certo? E aí, ele vai adicionar o cliente sempre no índice de fim. Então, nesse caso, o construtor aqui, no nosso construtor, a gente iniciou ele em 0. Então, ele vai colocar o primeiro cliente em 0 e vai adicionar mais um para o fim. Então, ele vai passar a ser 1. E assim sucessivamente. No desenfileirar, ele vai verificar se a lista está vazia, certo? E aí, ele vai retornar o cliente que estiver sendo apontado pelo início, que nesse caso é 0. Então, ele vai pegar o cliente 0, certo? O cliente do índice 0. E depois, ele vai adicionar mais um ao início. Então, ele vai de 0, ele vai passar a ser 1. E assim sucessivamente também. Então, toda vez que alguém chamar o próximo, ele vai chamar o primeiro que foi adicionado na lista, certo? E aí, em ordem de chamada, né? Em ordem de chegada ali dos clientes. Aí a gente faz um método de verificação se a lista está vazia. A gente faz um método também listar, que a gente cria uma lista temporária para fazer a apresentação dos elementos na interface, certo? E aí ele vai percorrer a lista principal. A gente inicializa aqui, a gente cria, né, as filas e o vetor do histórico. A gente linka, né, todos os elementos do HTML aqui. Aí, no submit, quando ele clicar no botão de submit, depois de colocar o nome do cliente e o tipo de atendimento, ele vai receber esses valores, tá? Tanto o valor do nome quanto do atendimento. Caso a gente fez uma verificação se a pessoa realmente preencheu, a gente cria a senha, que como a Maria Eduarda falou, se ele for prioritário, ele começa em P, e se for normal, ele começa em N, tá? E aqui ele vai receber tanto a variável nome, tipo e senha, que é onde ele vai usar para enfileirar, tá? Que tem a verificação, né? Se for prioritário, ele vai usar o método enfileirar na fila prioritária, e caso não for prioritário, ele é da fila normal, então ele vai enfileirar aqui na fila normal com esse parâmetro desse cliente que foi adicionado agora, tá? E por fim, a gente tem o botão chamar, que ele vai usar o método desenfileirar. Então, o que acontece nesse botão aqui?
Como a Maria Eduarda falou, enquanto tiverem clientes na fila prioritária, eles vão ser chamados primeiro do que a fila normal, tá? Então, a gente faz uma verificação aqui, tá? Se ele for diferente de vazio, o que ele vai fazer? Ele vai receber o cliente que foi iniciado, né, que foi adicionado primeiro na fila prioritária, tá? Que é o método desenfileirar. Ele vai pegar o primeiro que foi adicionado na fila. E caso acabe a fila prioritária, ele vai vir para a fila normal, vai verificar se ela está vazia. Se ela não estiver vazia, ele vai receber o valor do cliente do método desenfileirar da fila normal, certo? Aí a gente faz um alert, né, dos clientes na fila, se tem clientes na fila ainda, tá? A gente muda o HTML colocando aqui, né, a senha do cliente chamado, o nome do cliente chamado e o tipo de prioridade dele na tela. E no histórico, a gente vai fazer o contrário, porque em sistemas de fila normal, né, eles apresentam os últimos que foram chamados, né? Então, normalmente tem a última chamada, e aí os últimos que já foram chamados. Então, o que foi atendido primeiro, ele vai descendo na ordem da fila, e o último que foi chamado vai adicionando primeiro. Tá? E depois disso, ele atualiza a tela. Então, esse atualizar a tela é para renderizar a fila, não literalmente, né, atualizar a tela, né? Mas ele vai renderizar a fila, listando a fila prioritária, listando a lista de fim, né? E aí a gente tem aqui a renderização da fila, onde ele vai adicionar a tag li, né, que é de lista, né? E vai adicionando tanto a senha quanto o nome ali na lista, na interface. Tá? Esse aqui é a mesma coisa no histórico, isso aí é puramente interface, tá? Então ele vai ir colocando, adicionando esses itens na interface, certo? E ao final ele vai ter o código para o modal, né? E agradecemos a atenção e espero que tenham gostado do nosso sistema e da nossa apresentação.